Fala, meus amigos, chegamos aqui no FTS PES Mod Sul-Americano com o modo carry com o Corinthians, né? Vamos aí para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos Ceará e Flamengo, Santos e Fortaleza, Botafogo do Rio contra o Vitória, o Vasco contra o Corinthians, Atlético Paranaense contra o Fluminense, Botafogo de São Paulo contra o Palmeiras, São Paulo, Chapecoense, CSA e Atlético Goianiense, Internacional e Burnley, e Ponte Preta e Bahia. Vamos lá. O Corinthians é o líder com 15 pontos, né? Tá isoladão aí. E o nosso adversário que é o Vasco, que é o 20º com apenas 2 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Os artilheiros é o João Gomes do Corinthians com 6 gols, Pedro Raul do Botafogo com 5 gols e Mauro Zarte do Corinthians também com 5 gols aí. Vamos pro jogo? Vamos lá pro jogo? Só vou dar uma olhada. É isso, o clube que vai mesmo pro jogo. Quando joga de branco, o Vasco joga de preto. Então vamos pro jogo, partiu. É Coringão aí pela sexta rodada do Brasileiro. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro, vem Corinthians e vem Vasco da Gama, diretamente de São Januário, estádio do Vasco. Vamos à formação do Cruz Maltino, é um 4-2-3-1. Essa é a equipe do Vasco. Formação do Corinthians, do Timão, que é um 4-3-3, essa formação do Corinthians. Saída do Vasco, autorizou o árbitro, tá valendo. Já tem jogo, olha o Corinthians recuperando a bola, Fagner. William, Corinthians é jogo rápido, o Corinthians não fica enrolando muita bola não, Fagner. Taca a bola com o William. O William já olhou, tocou, olhou o João. Opa! Falta ali, hein? O Vasco não vive um bom momento, mas também não é pra chegar assim, hein? Vamos lá, Guerreiro. A cobrança da falta, Guerreiro olhou, era no Keno. Thiago Reis perde ali pro Fagner. Olha, a bola já tá aqui com o William. Lá vem o Corinthians. Vem o William carregando, arriscou o chute, bateu. O Jordi fica com a bola. Obviamente a torcida do Vasco protesta muito, né? O time não vive um bom momento. Olha a bola no Keno. Keno arriscou, bateu de longe. Defendeu o Jordi. Olha, o Guerreiro vai disputar a bola. Volta. A bola ali fica com o Everton Ribeiro. Lá vem o Corinthians. Tira dali a equipe do Vasco. O Vasco não consegue tirar essa bola. O João acaba errando o passe. Recupera de novo. Vem Guerreiro. Guerreiro arriscou o chute, bateu. Colocado, mas foi tão colocado assim que acabou só tirar de meta para o Jordi. Everton Ribeiro disputa no alto, ganha o Guerreiro. Fez o passe pro Keno. Lá vem o Corinthians. Quem sabe agora pintou primeiro. Keno voltou, Guerreiro pintou. É gol do Corinthians. 1 para o Corinthians, 0 para o Vasco em São Januário. O Timão tá na frente, líder do Campeonato Brasileiro. Invicto também, né? Conta isso, né? O Corinthians já está invicto há mais ou menos, né? Alguns jogos já no campeonato, né? Retirando, contando com a temporada passada. E dessa temporada o Corinthians está invicto. Aí. E o Vasco chega ao gol de empate com o Thiago Reis. Numa falha da zaga do Corinthians, Thiago Reis aproveita, faz 1 Vasco, 1 Corinthians. Começa o jogo, o Corinthians. Guerreiro já passa aqui pro Soares. Soares jogando, olha, o Soares arriscou o chute, bateu. O Jordi segura firme. Segura firme o Jordi. Guilherme Arana acabou perdendo pro Felipe Bastos. Recupera. Perde ali de novo. Na hora de fazer o passe, Miguel vai na marcação. Olha o Vasco chegando, mas recupera ali o Corinthians. Acaba errando, mas Everton Ribeiro acaba fechando ali para a equipe do Vasco. Ricardo. Olha a bola, vai encarar o Guilherme Arana. Deixou a bola sair, hein, Guilherme Arana. Vai acabando o primeiro tempo, só 3 minutos de acréscimo. O juiz da Guilherme Arana. Opa! Remesso lateral pro Corinthians. Já chegamos aos 2 minutos já, em que o relógio vai acabando. Olha o passe do João por Keno. Quem sabe o Corinthians pode virar ainda nesse finalzinho do primeiro tempo. Lá vem o Keno, arriscou, vai bater. Keno isolou. Isola o jogador do Corinthians. É sorte de meta pro Jordi. Quem sabe esse foi o último ataque do primeiro tempo.
entre Corinthians e Vasco. Fim do primeiro tempo, 1-1. Né, o Vasco vai se recuperando um pouco, mas vem Mauro Zarate no lugar de Keno. Yuri Alberto vem, na verdade, Arrascaeta vem no lugar de Everton Ribeiro. E Yuri Alberto no lugar de Guerreiro. Mexe o Corinthians, só não mexe o Vasco, pelo jeito. Sai Guerreiro, sai Everton Ribeiro, sai Keno, entra Arrascaeta e Yuri Alberto e Mauro Zarate. Né? No Corinthians, só mexe o Corinthians, só não mexeu a equipe do... Lá vem o Corinthians. Ô, João. Cabeça, João, pro Jordi. Mexeu o Corinthians, só não mexeu o Vasco. Vasco segue com o mesmo time que terminou o primeiro tempo. Falta no Zarate. Opa, o juiz deu contra. E o Zarate recupera pro Corinthians. Tá no William. Lá vem o William. Vem carregando o William. Olha a bola, Yuri Alberto. Quem sabe agora o Yuri Alberto vai bater. Defendeu. Tira ali a zaga do Vasco. O Jordi defendeu uma bola num reflexo, hein? Fagner na cobrança do arremesso lateral. Mauro Zarate olhou. Viu Soares. Já olhou Soares e Yuri Alberto. Defendeu o Jordi. No chute do Yuri Alberto foi colocado. É só escanteio pro Corinthians. Arrascaeta. De Arrascaeta, né? Tá faltando o D ali. Olha. Chega o Corinthians. Thiago Reis. O Corinthians recupera a bola. Tá aqui com o João. E deixou pro Yuri Alberto. Só que chega primeiro ali a zaga do Vasco. A bola vai ficar aqui com o Guilherme Arana. Não deixa a bola sair. O Corinthians não quer deixar essa bola sair. Arrascaeta. Deixa Yuri Alberto. Não conseguiu subir. Martins Benítez. Recupera o Corinthians. O Corinthians não quer nem saber que o Vasco tá querendo jogar pra sair lá de baixo. Ricardo. Olha o Corinthians. Vai empatando o primeiro jogo com o Vasco. Ricardo Mota. Já olhou. Ligando pro Thiago Reis. Chega ali a zaga do Corinthians, a Arrascaeta já vai ligar ali pro Soares. Companheiro de seleção uruguaia do Soares, bateu colocado no travessão. A bola subiu, esse tiro de meta para Thiago, para Jordi. O Vasco vai sofrendo, mas vai levando sorte porque o Corinthians está errando muito. Ricardo, lá vem o Yuri Alberto, vai na marcação, recupera a bola. Corinthians não desiste, que é o segundo gol. Luiz Soares. Viu a Arrascaeta passando. Veio aí a Arrascaeta. Fez um passe pro Yuri Alberto. Olha o João chegando. Bateu pra fora. Era o João que tava ali. O Corinthians vai vivendo um momento. Tá empatando o primeiro jogo contra o Vasco da Gama. O gigante da colina tá parando o atual campeão brasileiro. Olha, a bola era no Soares. Acaba errando. Felipe Bastos. Carlinho vai empatando em 1-1. Corinthians e Vasco. Os confrontos dos dois gigantes do futebol. Olha, o Soares arriscou. Pra quem, Soares? Pra ninguém. Vai acabar. E acabou. Primeiro empate do Corinthians na temporada. Temporada passada o Corinthians não empatou, nem perdeu. Nessa temporada o Vasco foi guerreiro e segura o atual campeão brasileiro, né? O Corinthians, né? Isso que o Corinthians teve chances de mais para vencer o Vasco, só que não conseguiu, né? Não conseguiu. Infelizmente, o Corinthians para contra o Vasco da Gama, né? Infelizmente, né? Na verdade é assim, vamos dar uma ênfase, né? O FTS PES Mod Sul-Americano e o FIFA, né? O FTS Mod FIFA 21 são os dois FTS que estão ligados um com o outro, né? E os dois clubes que eu tenho, Barcelona e Corinthians, empataram na mesma rodada. Então, né, é por coincidência, né? Então vamos lá passar a sexta rodada. O Flamengo vence por 1-0 o Ceará. O Santos vence por 2-0 o Fortaleza. O Botafogo do Rio vence por 2-1 o Vitória. O Vasco supera o Corinthians se empatando em 1-1, né? O Atlético Paranaense também empata com o Fluminense em 0-0, né? O vice-líder do brasileiro. E o Palmeiras, hein? Cara, o Palmeiras tá iniciando muito bem a temporada, hein? Né? Atual campeão da Série B, né? Achei, pelo elenco que tem, achei que ia estar disputando para não cair, mas dessa vez iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro. 3-1 em cima do Botafogo de São Paulo. A Chapecoense vence por 1-0 o São Paulo, né? O Atlético Goianiense vence por 3-2 o CSA. E o Internacional vence por 1-0 o Burley. E o Bahia mete 5-0 na Ponte. Bahia! Vamos lá passar a sétima rodada? Flamengo e Fortaleza. Esse é o confronto já da sétima rodada. Vitória e Ceará. Clássicos Corinthians e Santos, né?
Aí Fluminense e Botafogo do Rio, né? Clássico carioca. Aí teremos Palmeiras e Vasco, Chapecoense e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Botafogo de São Paulo, Burnley São Paulo, Bahia e CSA e Ponte Preta e Internacional. Classificação do momento é o seguinte: Corinthians é líder com 16 pontos, mas vê o Flamengo encostar na segunda posição com 15 pontos. O Atlético Paranaense nesse momento é o terceiro com 14 pontos. O Palmeiras é o quarto com 13 pontos e o São Paulo é o quinto com 12 pontos aí. Parece que foi uma escadinha, né? Corinthians com 16, o Flamengo com 15, Atlético Paranaense com 14, com 13 o Palmeiras, com 12 o São Paulo, né? Aí na sexta posição temos o Internacional, né? Aí na sétima posição o CSA, ambos 10 pontos. Aí temos o Botafogo na oitava posição com 9 pontos. Aí o Santos na nona posição, o Atlético Goianiense na décima posição. E o Burnley na 11ª posição com 8 pontos os três. Aí na 12ª posição a Chapecoense com 7 pontos. Aí o Vitória vem na 13ª posição, Botafogo São Paulo na 14ª posição com 6 pontos. Aí temos o Bahia na 15ª posição, Fluminense na 16ª posição, Ceará na 17ª posição com 5 pontos aí. Fortaleza é o 18º, já dentro da zona do rebaixamento com 4 pontos. Na mesma pontuação tem a Ponte Preta, que é o 19º com 4 pontos também, né? E o Vasco da Gama chega à 20ª posição, né? O Vasco da Gama é o 20º colocado com 3 pontos apenas, né? Perdeu 3, empatou 3, né? Deu uma melhorada, né? 3 em 6 jogos, né? Por enquanto, né? Mas preocupante a situação do Vasco, da Ponte Preta, né? Que nesse momento tá na zona do rebaixamento, e pro Fortaleza, que também está dentro da zona do rebaixamento aí. Os artilheiros, obviamente, João Gomes com 6 gols pelo Corinthians, Adam Barreiro do CSA com 5 gols e Pedro Raul do Botafogo com 5 gols. Mauro Zarate não fez gol. Guerreiro, né, fez gol, mas Yuri Alberto também não fez. Enfim. Então, pessoal, fui e é nóis, até daqui a pouquinho com o Atlético Paranaense e depois com a final da CONCACAF.